Olá pessoal, tudo bem com vocês? De volta para mais um vídeo e trazendo mais uma ideia para vocês poderem reaproveitar vidros de Nescafé como esse e fazerem um lindo pote multiuso para decorar sua cozinha. Que além de vendável também é uma peça super decorativa. Espero que gostem e se gostarem deixe seu like e também um super hype. Sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então, para fazer o pote de hoje, eu vou usar o vidro de Nescafé, que eu acho que vai ficar bem legal. Mas vocês podem usar qualquer pote, qualquer tamanho que vocês quiserem. Aqui eu já passei álcool em todo ele, já deixei ele bem limpinho. Já lixei a tampa também para deixá-la bem áspera. E, em primeiro lugar, a gente vai fazer então o rótulo para colocar aqui na frente. Que daí sobre esse rótulo a gente vai colocar os apliques e vamos fazer a nossa peça. Então aqui eu tenho um pedacinho de papel. Vocês olhem mais ou menos na altura do vidro e vocês vão recortar na largura dele. Isso vocês fazem em qualquer pote que vocês vão fazer. Ainda tá grande, vamos tirar um pedacinho. Vou tirar um pedacinho aqui em cima também. Então, ficou já do tamanho da frente que eu quero fazer. Então, daqui eu não vou deixar quadrado, eu vou recortar mais ou menos o formato da frente. Então, eu tenho a folhinha aqui, vou dobrar. E como a parte do vidro em cima, ela é mais estreita e mais larga embaixo, eu vou recortar nesse formato. Conservando a largura embaixo e eu vou diminuir um pouco em cima. Aqui vocês veem, arredondem. Seguem reto e depois aqui vocês vão começar a dar uma afinada. Vocês vão recortando aos poucos, vão medindo, que daí não tem erro. Meço aqui, ó, a parte de baixo tá perfeita, mas a parte de cima a gente pode tirar um pouquinho mais. Então, retorne, dobrar. E vamos tirar um pouquinho mais em cima. Conservando o comprimento. Ficou tipo um violãozinho. Então, vai ser esse formato que a gente vai recortar a massa. Então, para fazer a frente, eu vou usar 3 tons de massa. A massa branca, um azul mais claro e um azul mais escuro. Então, aqui vamos começar com esse azul. Vamos pegar um pedaço. Agora, eu venho com um branco. Não tem medida, vocês vão colocando aqui. Venho com mais um pedaço azul claro. E agora, dos dois ladinhos, vou colocar um pedacinho um pouquinho menor do azul escuro. Olha, vai ficar um pouquinho mais fininho o rolinho. Mais um pedacinho do outro lado. Vamos unir bem essa massa. E aqui a gente vai começar a abrir. Com o rolinho, então, vamos abrindo assim, ó. Agora, vocês veem, fechem, pode fazer outro rolinho. Ó, vamos apertar aqui dos ladinhos.
Vão sempre dobrando e abrindo. Quando tiver muito longo, vocês fazem um rolinho e achatem. Então, assim vocês vão fazendo até mesclar bem essas cores. Não ficar definidas como está agora. Vão dobrando, vão enrolando, vão abrindo. Então, aqui já começou a mesclar bem. Agora eu já vou deixar ele mais alongado aqui, que vai para dar a altura do vidro. Então, vocês têm que ir olhando aqui o comprimento. Agora, eu não vou apertar muito aqui, para deixar ele mais longo. Então, aqui ele ainda tá curto, ó. Então, vou abrir novamente sem empurrar dos ladinhos. E com o auxílio de uma agulha ou um alfinete, vamos colocar o molde aqui e recortar, ó. Então, recortei, só arrumo as rebarbinhas e vamos deixar secar por uns minutinhos, só para criar uma casquinha antes de a gente colar no pote. Para tampa, então, eu tingi a massa branca, coloquei umas gotinhas do tom ocre para dar esse tom, mas pode ser um amarelinho também bem clarinho, que fica legal, porque depois a gente vai pintar, então a cor não precisa ser exata. Aqui vamos abrir numa espessura não tão fina, que a gente vai precisar fazer uma textura na tampa, e se ela tiver muito fininha vai prejudicar. Ó, a massa ficou bem grossinha. Então, vamos passar uma cola aqui na tampa. Aqui eu vou usar a cola Cascorésma, vocês podem usar a cola que vocês tiverem para biscuit. Eu uso sempre a Cascorés para tudo. Agora eu venho com a massa, coloco bem em cima e antes de puxar para o lado, eu retiro o ar que possa ficar por baixo. E agora é só vindo puxando, encapando o ladinho, ó. Vão descendo, vão dobrando. Cuidando para não afinar muito a massa, porque depois vai prejudicar, então, as marcações. Ela tem que ficar bem grossinha, ó. Então, aqui eu venho e puxo tudo para dentro, retiro esse excesso. E agora eu venho puxando aqui para dentro e ajeitando com a palma da mão. Não vamos ainda recortar essa parte interna. Vamos deixar assim para secar, encolher um pouco, daí depois a gente faz isso.
Então, a tampa ficou dessa forma. Aqui eu vou querer uma tampa bem rústica, então a gente vai fazer só umas marcações bem aleatórias. Começo fazendo aqui embaixo. Pode usar uma esteca agulha ou uma agulha de crochê para fazer isso. Pode usar uma mais larga também. Então, eu fiz aqui a parte de baixo, vou dar uma ajeitada. E para facilitar, para fazer a parte de cima, pode colocar no pote mesmo, que vai ficar melhor. E agora a gente faz a mesma coisa aqui em cima. Vocês podem aprofundar bem, porque depois vai encolher a massa, ela pode perder essas marcações. Então, tem que ser bem fundinha. Por isso, falei que a massa tem que ser grossinha para a gente poder fazer isso. Então, terminando as marcações, vão colocar, secar, para depois vir fazer a pintura. Com ela molhada assim, vocês não podem fazer, tá bom, pessoal? Rótulo, então, já criou uma casquinha, vamos colar. Passar um pouco de cola atrás. E aqui eu vou colar, vou deixar um espacinho aqui embaixo que eu quero colocar folhinhas. Pedacinho de massa marrom, não precisa ser massa muito escura, vamos fazer um tronquinho. Só fazer um rolinho. Aqui vamos tirar um galhozinho. Não tem tamanho de massa, não tem medida de massa. Vocês vão fazendo, quando ficar o tamanho que vocês querem, recortem se caso ficar maior. Que vocês medem no pote. Ó, ele ficou muito grande, vamos afinar mais ele e vamos fazer menor. Quando vocês não têm a medida, vocês vão fazendo isso, vão medindo, vendo o tamanho que fique proporcional. Aqui a gente vai diminuir esse tronquinho. Aqui eu vou pegar 2 pedacinhos de massa, um pouquinho maior e outro um pouquinho menor. Também não tem medida. Vou alongar. Vai ficar um quibezinho alongado. Então, fiz um, vou fazer a mesma coisa no outro. Então, aqui eu vou dar uma achatadinha. E vou colocar um sobre o outro. Um vai ficar mais curto, outro um pouquinho mais longo. Vocês podem colocar 2 ou 3 rolinhos também,
Eu vou colocar só 2, mas caso vocês queiram colocar mais, coloque. E antes de colocar o tronquinho, a gente vai colar. Pode ultrapassar um pouquinho para baixo. E aqui a gente vai colocar o tronquinho sobre essas peninhas que a gente colocou. E aqui vamos fazer umas marcaçõezinhas no tronco, de forma bem aleatória. Então, para fazer o tucano, vocês podem colar direto aqui ou fazer separado, montar ele e depois aplicar. Para o corpo do tucano, 10 gramas e meia de massa, que já sovei bem, fiz uma bolinha bem redondinha, sem nada de rachadura. E vamos fazer o corpinho. Primeiro vamos fazer a cabeça. E agora aqui a gente começa a alongar, ó. Vai ficando assim, vamos alongar um pouquinho mais. E agora a gente vai terminar de ajeitar aqui, ó. Eu gosto de botar um pedacinho de EVA, que fica melhor, ó. Vamos achatar. Achatando e deixando ele de forma bem arredondadinha, ó. Pode afinar bem aqui na pontinha. E agora eu venho com a parte branca. 1 grama mais ou menos de massa branca, vamos achatar. Deixar ele mais alongadinho. Ficou desse jeitinho. Venho, coloco aqui. E o restante eu vou puxando para trás, ó. Até vou tirar esse pedacinho aqui para depois não atrapalhar. Coloco de novo na bancada, agora eu vou tirando a marca das digitais e alisando. E vou dando a forma. Para o bico, 3 gramas e meia de massa. Dou uma achatada. Ficou desse jeitinho. Dá uma achatadinha aqui novamente. Agora eu venho com a esteca faquinha e faço uma marcação. Não no meio, um pouquinho abaixo. E agora eu dou uma viradinha. Dou uma achatada. E aqui vocês vão medindo.
Vou achatar um pouquinho mais. E agora, com o bico ainda molhado, eu já vou dar uma sombreadinha com giz pastel laranja. E aqui eu já vou aproveitar também e colocar um tonzinho amarelo. Nessa parte de cima do branco. Com tinta PVA na cor preta e um pincel bem fininho, vamos pintar a pontinha. Ou se vocês quiserem, pode colocar um pedacinho de massa também. Dessa forma, bem desregular. Só na parte da frente, aqui atrás a gente vai colar, não vai aparecer. Aguardem secar a tinta antes de a gente colar. Então, aqui a gente agora vai encaixar, vamos colar ali. Passa um pouquinho de cola. E aqui vocês encaixam. Já venho com um rolinho de massa preta. E coloco na volta do biquinho. Antes de colar no tronquinho, a gente vai fazer os pés. 3 bolinhas. Aqui eu alongo, não vamos afinar muito na pontinha. Então, daqui já vai sair os 2 pezinhos. Então, unimos 3, vamos cortar o meio. E vamos colar aqui nesse tronquinho. Pode só umedecer, que a massa ainda tá molhadinha. Coloquem bem juntinho, ó. E agora, então, a gente já pode colar o tucano na posiçãozinha que ele vai ficar. Então, aqui eu vou pegar 2 pedacinhos de massa, um menor e outro maior. Faço uma bolinha. E aqui também eu vou alongar.
que a gente vai fazer as asinhas. Aliás, vamos fazer uma asa só, a outra tá por trás, a gente não tem como fazer. Bem achato as duas. E vou colar essa menor acima da outra, como a gente fez na parte do rabinho. Vou fazer outra menor também, que eu vou colocar 3. Mesmo processo. E agora eu vou colocar, deixando mais curta em cima da outra. Vou dar uma apertadinha aqui. Para pintura dos olhinhos, tinta azul claro e preta, PVA. E um marcador redondinho aqui, a gente vai fazer os olhos. Não pode ser muito pequeno, porque ele é bem zoiudinho, tem que ser os olhinhos grandes. Então, venho, marco o olhinho. Aqui eu retirei a tinta, agora venho de novo. Vou limpando e tirando um pouco dessa tinta. Esse aqui é um cabo de pincel que eu cortei os dois lados, daí fica para marcar olhinhos. Aguardo secar antes de colocar a tinta preta. Agora, com marcador menor, eu vou fazer o preto, bem no meio. Aguardo secar. E com a pontinha do palito, então, agora eu faço 2 pontos de luz com tinta branca. Vamos fazer um maiorzinho em cima e um menorzinho um pouquinho mais abaixo. Aqui já deixei secar, então, por 6 horas. A tampa já tá bem seca, já vai dar pra gente pintar. Então, eu vou usar, pra pintura da tampa, 3 cores de tinta. O amarelo, o verde e o marrom. Então, aqui eu já coloquei um pouco de cada cor. Vou colocar água e vou deixar bem fininha essa tinta. Ela tem que ficar bem aguada. E aqui a gente vai usando as 3 cores, tudo ao mesmo tempo. Vamos fazendo tipo uma misturinha de cores que dá um efeito legal. Vamos precisar também de um paninho úmido que a gente vai passando a tinta e antes que ela seque, a gente já vai dando uma limpada. Então, vamos começar com amarelo, mas pode ser qualquer cor. E aqui a gente vai misturando. Ela tem que estar bem fininha. Vamos mesclando as 3 cores, ó. Vocês podem fazer aqui no vidro mesmo, que depois vocês retirem e limpem o vidro. Que assim vai ficar melhor, vocês não vão sujar as mãos. Então, fazem um pedacinho e dão umas batidinhas para retirar o excesso. Vou botar um pouquinho mais de marrom aqui, ó. E assim vocês vão misturando. Pode deixar um pouco de tinta, não precisa retirar muita. Vai ficar tudo mescladinho.
A tampa não vai ficar nem verde, nem amarela e nem marrom, vai ficar tudo misturadinho. E já aproveito esse tempo que a gente está pintando aqui para deixar o like, para não esquecer, vocês deixam para o final, depois vocês acabam esquecendo. Se inscreva no canal também, quem ainda não é inscrito, e quem puder hypar, que tiver essa oportunidade, eu agradeceria se fosse hypado esse vídeo. Isso vai me ajudar bastante aqui no canal. Com pincel sujo mesmo, vocês não precisam nem limpar. Vão tocando de tinta sem a necessidade de limpar. Dão aquelas batidinhas básicas. Se caso precisar retocar, colocar mais um pouquinho de tinta, vocês vêm e coloquem. Aqui ficou muito igual, então vou dar mais uma retocadinha. Super fácil para fazer. Eu vou passar a primeira demão de tinta aqui, depois ainda vou dar mais uma retocada. Agora é só aguardar secar, vamos retirar essa tampa. E agora é só limpar aquela parte de tinta aqui que ultrapassou no vidro. Bem fácil. Então, com massa marrom, eu vou fazer um rolinho do tamanho suficiente que dê para dar toda a volta no rótulo. Então, agora eu venho, passo a cola. E aqui eu vou fazendo o contorno com esse rolinho. Aqui não precisa ser muito retinho, não precisa ficar muito cheio de frescura, que é um galhozinho, então pode ficar meio tortinho que não tem problema. Vou aproveitar esse mesmo rolinho aqui, vou afinar, que a gente vai botar mais uns galinhos fininhos. Aqui vocês vêm com um cotonete umedecido e vamos retirar essa cola. Então, essa peça aqui vocês não passem o verniz vitral ou geral. Vocês vão passar o verniz fosco. Como é uma peça mais rústica, o verniz fosco fica melhor. Então, agora vamos fazer umas folhinhas para finalizar nossa peça de hoje. Para as folhinhas, então, vamos pegar bolinhas de aproximadamente 1 grama de massa. Fazem a bolinha, uma coxinha e dessa coxinha um quibezinho. Feito isso, vão achatar bem. Pode achatar em cima de um pedacinho de EVA. E a gente vai virar agora e fazer as nervuras do outro lado,
que não tem marcas digitais, ó. Viro com a esteca faquinha mesmo, vamos fazer as nervuras. Nessa posição, fazem do lado, vire a faquinha do outro lado. Marquem o meio. E aqui vamos dar uma fechadinha, um beliscãozinho embaixo e um beliscãozinho em cima. E essas maiores vocês podem fazer um movimentozinho assim, ó. Então, a gente vai fazer umas grandes assim, outras médias e outras bem pequenas que a gente vai usar aqui na parte de cima. Não tem medida, vocês só peguem a bolinha, fazem o quibezinho, achatem. Deu aquele movimentozinho. E daí vamos fazer umas bem pequenininhas, ó. É uma titiquinha de massa. Mesmo processo, ó. Aqui eu só achato. Faço a mesma coisa. Então, assim, vocês fazem várias. Vamos passar cola na parte de trás de cada uma e a gente só vem colando. Então, a quantidade que vocês vão fazer vai ser de acordo com o tamanho do pote de vocês e com o gosto de cada um. Quiserem colocar mais verde ou menos. Aqui eu fiz já bastante, eu já adiantei, ó. Pequenas, médias e grande. Só vou passar cola, então, atrás delas e a gente vai começar a colar. Então, aqui eu começo colando algumas grandes embaixo. E depois eu vou subindo com as menores. Pode colocar saindo afora do galinho, ó, colando no vidro daí. E para finalizar, então, vamos fazer umas frutinhas. Fazer umas amarelas, outras vermelhas. Só umas bolinhas. Não tem medida, deve ser mais ou menos meia grama, um pouquinho mais, talvez. Faço uma marcaçãozinha em cada uma. E com giz pastel vou dar uma sombreadinha só nas amarelinhas, ó. Então, finalizando a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado.
Comentem, curtem, compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.